Eu sempre achei que os monstros se escondiam debaixo da cama. Quando criança, minha mãe me dizia que eram apenas fantasias da minha mente. Mas o que eu não sabia, o que ninguém me contou, é que os monstros não se escondem debaixo da cama. Eles sentam à mesa de jantar com um sorriso nos lábios, como se fossem as pessoas que mais amamos. Eu sou Verônica, e a minha história é uma das mais pesadas que você vai ouvir. Eu sei, você deve estar pensando que é só mais um relato de dor, mais uma história que você vai ouvir e depois esquecer. Mas o que aconteceu comigo não é algo fácil de esquecer. Foi algo tão profundo, tão brutal, que mexeu com tudo que eu acreditava ser real sobre o amor e a família. Uma dor que você não sabe que pode sentir até vivê-la. Uma dor que vai corroer você por dentro, mesmo depois de tantos anos. Mas eu não estou aqui para buscar simpatia. Eu estou aqui porque você precisa ouvir a minha história. Porque talvez, de alguma forma, ela te ajude a entender que há força no sofrimento e há vida além do que tentam nos fazer acreditar. Era 1953. Eu tinha apenas 12 anos e vivia em uma pequena casa no interior. A vida naquelas épocas era simples. Eu cresci cercada pela figura de meu avô, um homem imponente que todos na cidade respeitavam. Ele era aquele tipo de pessoa que todo mundo acreditava ser um pilar de virtude e força. Era o tipo de avô que se sentava à mesa e falava de tempos passados, de batalhas que ele havia enfrentado na vida. Minha mãe o adorava. Meu pai? Bem, ele sempre foi distante. Mas o avô... ele parecia ser a figura de confiança. A pessoa que eu podia contar. Eu não sabia na época, mas esse homem que todos viam como um herói era o maior monstro da minha vida. E foi exatamente naquele dia, o dia em que minha mãe morreu, que tudo mudou. Mas antes de chegar a isso, preciso que você entenda o peso da dor que eu carregava. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos. Ela era tudo para mim. Eu era tão próxima dela. E quando ela morreu, eu me senti perdida, sem rumo. Lembro da sensação de estar flutuando, como se estivesse assistindo tudo de fora, mas sem conseguir controlar nada. Eu vi minha mãe morrer lentamente, por conta de uma doença que os médicos não conseguiram diagnosticar a tempo. Não há dor maior do que ver sua mãe sofrer e sentir que você não pode fazer nada para ajudar. Naquele dia, eu estava sozinha, em casa. Meu pai não estava como sempre, e minha mãe, após tanto tempo de luta, foi embora. A tristeza me consumiu. Não sabia como enfrentar aquele vazio. Não sabia como sobreviver sem ela. Mas naquele mesmo dia, meu avô, que eu achava ser uma rocha de estabilidade, fez algo que virou o meu mundo de cabeça para baixo. Eu estava no quarto, tentando processar a dor, quando ele entrou. Seu rosto estava sério, como sempre. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que eu nunca tinha visto antes. Ele fechou a porta atrás de si e, sem palavras, se aproximou. Eu ainda estava em choque. O que tinha acabado de acontecer comigo, com minha mãe, com nossa casa. Mas o que veio a seguir foi algo que nenhum ser humano deveria viver. Ele me tocou de uma maneira que um avô nunca deveria tocar sua neta. Naquela hora, tudo em mim gritou, mas meu corpo ficou imóvel, paralisado, como se o medo tivesse tomado conta de tudo. E aquele olhar dele, aquele olhar de quem sabia que eu não podia reagir, foi como uma sentença. Ele fez algo tão horrível que eu não conseguia entender, não conseguia processar. Eu queria gritar, correr, mas meus pés estavam presos ao chão. E a dor de perder minha mãe me tornou uma escrava do silêncio. Aquela cena foi o começo de algo que eu jamais imaginava. Depois, ele se afastou de mim como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse um objeto sem importância. E eu fiquei ali, sem saber o que fazer, sem saber a quem contar.
Eu não tinha forças para falar, e o medo de que ninguém acreditasse em mim era maior do que qualquer outra coisa. Eu estava sozinha, e o meu avô, aquele homem respeitado, que todos consideravam uma figura de moralidade, era o meu maior pesadelo. Aquele homem que estava ali, sentando à mesa da nossa casa, sorrindo com o olhar de quem havia feito algo tão sujo e vergonhoso que nunca poderia ser revelado. Mas esse não foi o pior de tudo. O pior foi que, logo após a morte de minha mãe, o comportamento do meu pai não mudou. Ele nunca me olhou da mesma forma. Ele estava ausente, como sempre. Ele também parecia estar perdendo a batalha, como eu estava. Não havia mais palavras de conforto. Não havia mais abraços. E eu continuei, calada, com o medo de que, se eu contasse a verdade, tudo se tornaria ainda mais insuportável. Aquele silêncio foi a única coisa que eu conhecia. Eu sei que você deve estar pensando: por que ela não contou para ninguém? Por que não falou com alguém sobre o que aconteceu? Mas quem poderia acreditar em uma criança? Como eu poderia contar algo tão monstruoso sobre uma pessoa tão respeitada? Um homem que todos na cidade chamavam de Senhor? Eu estava presa em um pesadelo, mas ninguém parecia perceber. O que ninguém sabia é que a morte da minha mãe não foi apenas uma perda física. Ela foi a morte de toda a minha confiança, a morte de toda a minha segurança e a morte da ideia que eu tinha de que o amor de um avô seria um amor puro. O que aconteceu naquele dia moldou tudo o que viria depois. E foi naquele exato momento, quando o céu parecia desabar sobre mim, que percebi algo. Minha vida nunca mais seria a mesma. Mas quem poderia imaginar que o pior ainda estava por vir? Tenho um pedido, minhas queridas. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso. Às vezes, ao compartilhar nossa dor, conseguimos encontrar forças para seguir em frente. Não guarde o que você sente para si. Compartilhe a esperança. O dia da morte da minha mãe foi o começo do fim. Mas foi muito mais do que a perda de alguém que eu amava profundamente. Foi o dia em que a minha infância acabou. O dia em que a imagem que eu tinha de tudo o que era certo e seguro se desfez em 1000 pedaços. Quando minha mãe morreu, eu não sabia mais o que fazer com a minha dor. Eu era uma criança, mas o peso que eu carregava era o de um adulto que já tivesse vivido uma vida inteira de sofrimento. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é perder alguém que amam. O vazio, a saudade, a sensação de que uma parte de você simplesmente se foi e você não consegue mais encontrar a força para seguir em frente. Eu senti isso de forma brutal, e foi nesse momento que o silêncio se tornou a única resposta que eu conhecia. Meu pai, ele não estava lá. Não que ele estivesse fisicamente ausente, porque ele estava em casa, mas emocionalmente, ele nunca esteve realmente presente. Eu costumava olhar para ele e me perguntar se ele sequer se importava com a minha dor. Ele estava ali, mas não estava. Como se ele fosse apenas uma sombra de um homem que um dia talvez tenha se importado. Eu não sabia o que fazer com o meu pai. Ele não sabia o que fazer comigo. A casa parecia vazia sem minha mãe. Ela sempre foi a que me acalmava, a que dava sentido a tudo. Ela era a razão pela qual eu acreditava que o mundo podia ser um lugar bom. Sem ela, a vida se tornou uma constante lembrança do que nunca mais voltaria. Ela me ensinou a ver a beleza nas pequenas coisas, a encontrar alegria até nos dias mais cinzentos. Agora, sem ela, eu sentia que tudo ao meu redor era só escuridão. Foi no dia após o enterro que o vazio se tornou insuportável. Eu não sabia o que fazer com o que restava de mim. Não sabia como lidar com os dias sem ela. O que eu tinha? O que eu faria agora? E naqueles momentos de solidão, foi quando o olhar de meu avô se tornou uma presença ameaçadora. Uma sombra maior que qualquer outra. Ele, que sempre havia sido um pilar na minha vida,
que sempre teve palavras sábias e um sorriso protetor, agora se transformava em algo que eu não conseguia mais entender. Eu ainda não sabia o que ele havia feito, mas o que começou com olhares furtivos e palavras de consolo se transformou em algo muito mais sombrio. A dor da perda da minha mãe, que já era insuportável, se misturava com uma sensação ainda mais cruel. A sensação de ser traída por alguém que deveria me proteger. Ele se aproximava de mim de uma forma diferente. Não era o carinho de avô. Não era o toque acolhedor de quem sempre esteve ao meu lado. Era algo pesado, algo repulsivo. Eu olhava para ele e sentia um nó na garganta, mas, ao mesmo tempo, não conseguia dizer nada. Ele falava sobre coisas que eu não queria ouvir. Ele me tocava de maneiras que não tinham explicação. E eu, apenas uma menina, não sabia o que fazer com isso. Não sabia se o que estava acontecendo era real ou se estava apenas acontecendo na minha cabeça. Como se a dor fosse tão grande que eu estivesse começando a imaginar coisas. Por um tempo não contei nada. O medo de ser ignorada, o medo de ninguém acreditar em mim, fez com que eu ficasse calada. Ele estava muito perto e eu não sabia mais onde buscar ajuda. Eu estava perdida e o silêncio era o único jeito de sobreviver. O silêncio se tornou o meu escudo. Eu me escondia em meu quarto, fingia que tudo estava bem, como se ainda tivesse a minha mãe por perto, como se as coisas fossem normais. Mas nada estava bem. Eu sabia disso, mas não sabia como escapar. A dor de perder minha mãe foi devastadora. A dor de perceber que meu avô, aquele homem que eu sempre admirei, se tornava uma ameaça. Foi insuportável. Como confiar em alguém quando sua figura de confiança se transforma em um monstro? Como voltar a acreditar nas pessoas quando a primeira pessoa que você mais ama lhe mostra que o amor pode ser, na verdade, uma máscara? Eu me sentia vazia. E ao mesmo tempo me sentia culpada. Culpada por estar tão confusa. Culpada por não conseguir entender o que estava acontecendo. Eu estava sozinha. E foi assim que eu passei os dias após a morte da minha mãe. Sozinha com minhas memórias, sozinha com o vazio, sozinha com um segredo que eu não sabia como carregar. Eu queria gritar, queria contar a alguém o que estava acontecendo, mas o medo paralisava meu corpo. Eu me perguntava se alguém poderia acreditar em mim. Como contar algo tão terrível e ser levada a sério? O que seria de mim? O que eu faria? Mas, como acontece com muitas coisas em nossas vidas, a dor não permanece silenciosa para sempre. Uma hora, ela explode. Eu só não sabia que a minha explosão viria de um lugar muito mais próximo do que eu imaginava. E foi nesse momento que o peso das escolhas que meu avô fazia e o peso da minha própria dor começaram a se colidir de maneira brutal. Se você já passou por algo parecido, se sentiu a dor do abandono, a dor do silêncio ou do medo, saiba que você não está sozinho. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, o primeiro passo para a cura é falar, e talvez a sua voz possa ser ouvida aqui. Vamos espalhar a verdade, a força e a esperança. O tempo passou, mas a dor não foi embora. Eu já não sabia mais o que era viver sem medo. Cada movimento que eu fazia parecia carregar uma tensão invisível. Uma ansiedade constante que me fazia olhar por cima do ombro, a cada passo. O silêncio da minha casa se tornou ensurdecedor, e o vazio que a morte da minha mãe deixou em meu coração nunca seria preenchido. Mas o que eu não sabia, o que ninguém poderia imaginar, é que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Eu já sentia que algo estava errado com o meu avô, mas não conseguia colocar em palavras. Era um pressentimento, uma sensação estranha de desconforto que me acompanhava em todos os momentos. Algo no ar parecia pesado,
carregado de uma ameaça silenciosa, mas ao mesmo tempo, eu não sabia o que exatamente era. Por mais que tentasse convencer a mim mesma de que tudo não passava de uma alucinação, de uma reação exagerada à dor da perda, uma parte de mim sabia que não era só isso. Com o passar dos meses, ele começou a se aproximar de mim de uma maneira cada vez mais invasiva. Ele queria me abraçar com mais intensidade, me dar beijos no rosto que pareciam mais apertados do que o normal. Algo em sua presença me fazia querer correr, mas ao mesmo tempo, eu estava paralisada. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não tinha forças para enfrentá-lo. O medo estava enraizado dentro de mim, e eu não sabia de onde ele vinha. Mas ele estava ali, a cada olhar, a cada toque, a cada palavra. Eu não conseguia mais olhar para ele como antes. Aquela figura que sempre parecia ser um pilar de sabedoria e segurança, agora era a maior fonte do meu medo. Algo dentro de mim gritava para que eu fugisse, mas eu não sabia como. Eu tinha apenas 12 anos. Eu era uma criança. E o que acontecia comigo parecia tão grande, tão insuportável, que eu não conseguia nem entender direito o que estava acontecendo. Como poderia contar isso para alguém? Como poderia explicar que meu próprio avô estava fazendo coisas que nenhum avô deveria fazer com sua neta? O pensamento era tão absurdo que eu me sentia louca. Eu tentei ignorar os sinais. Tentei mentir para mim mesma, dizendo que talvez estivesse imaginando tudo. Mas o comportamento dele se intensificava. Ele começou a se aproximar de mim quando estávamos sozinhos na casa. Sentava-se perto demais, tocava minha mão de maneira que me fazia sentir desconfortável. Eu sabia o que ele queria, mas mais uma vez não conseguia fazer nada a respeito. O medo de perder o pouco que ainda restava da minha família, o medo de ser rejeitada, de ser vista como uma mentirosa, me silenciava. Eu não tinha mais um refúgio, não tinha mais um lugar seguro. Cada canto da casa se tornava um campo de batalha. O meu quarto, que antes era o meu único refúgio, agora era apenas uma prisão. Eu não conseguia mais encontrar paz. O que mais me assustava era que, de alguma forma, meu pai parecia não perceber nada disso. Ou ele não queria perceber. Eu me sentia invisível, sem valor. Meu pai estava tão imerso na sua própria dor que parecia incapaz de ver a dor que eu estava vivendo. Ele, que era um homem ausente, agora estava mais distante do que nunca. Aquele vazio, aquela ausência de cuidado e atenção, me deixou ainda mais vulnerável. Eu olhava para o meu pai e não via nada. Ele era como um fantasma que passava pela casa, tão alheio ao que estava acontecendo que me sentia completamente perdida. O avô, por outro lado, estava sempre lá, sempre perto. E o pior de tudo, sempre sorrindo como se nada de errado estivesse acontecendo. O tempo continuava a passar e eu me sentia cada vez mais consumida pela confusão. Eu estava sendo puxada em várias direções. Não sabia se o que estava acontecendo era real ou se minha dor estava me fazendo ver coisas que não existiam. Mas o que eu sentia no fundo da alma era algo que não poderia ser ignorado. Algo dentro de mim gritava que eu não podia ficar calada. Mas ao mesmo tempo, o medo de que ninguém acreditasse em mim me calava. Eu sentia que estava afundando em um mar de mentiras e dor, e não sabia como me salvar. Foi em uma tarde chuvosa, depois de semanas vivendo nesse pesadelo silencioso, que eu finalmente vi algo que mudou tudo. Eu estava na sala tentando escapar da presença dele quando ouvi uma discussão vinda do quarto do meu pai. Meu coração disparou. Eu não sabia se devia ir até lá ou me esconder. Mas minha curiosidade foi mais forte do que o medo. Fui até o corredor e de repente escutei meu pai gritar. Ele estava falando sobre o avô. Não conseguia entender tudo, mas o que ouvi me fez gelar por dentro. Meu pai mencionou algo sobre proteger a filha. E foi aí que eu soube. Eu sabia o que estava acontecendo.
Eu sabia quem estava me machucando. E o pior de tudo, sabia que meu pai estava começando a entender. Era como se uma bomba tivesse explodido dentro de mim. A verdade estava finalmente se revelando, mas em um momento que eu nunca poderia imaginar. Eu estava prestes a perder o pouco que restava da minha família. Eu sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O que meu pai faria? O que aconteceria com o meu avô? Eu não sabia, mas o que estava claro era que nada mais poderia ser escondido. Se você já se sentiu impotente, como se estivesse preso em um pesadelo que ninguém mais consegue ver, saiba que você não está sozinho. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa história. Juntos, podemos quebrar o silêncio e buscar a verdade. Eu nunca imaginei que aquele dia chegaria. Na verdade, eu nunca quis que ele chegasse. Durante todos aqueles anos, tentei ignorar a verdade. Tentei viver como se o que estava acontecendo comigo fosse apenas um pesadelo. Algo que eu poderia acordar e esquecer. Mas quando o meu pai começou a perceber, quando ele finalmente começou a enxergar o que estava acontecendo dentro da nossa casa, eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Aquela tarde chuvosa mudou tudo. Eu estava na sala sem saber o que fazer quando os gritos começaram. Eu sabia que algo estava errado. O som da discussão entre meu pai e meu avô foi algo que nunca vou esquecer. Meu pai, sempre tão distante, tão alheio ao que eu estava vivendo, estava agora gritando com meu avô de uma forma que eu nunca tinha visto antes. O choque foi imediato. Ele sempre foi calado, nunca demonstrou sentimentos. E agora ele estava berrando, sua voz cheia de raiva e desespero. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia se deveria continuar ali, escondida, ouvindo aquela conversa. O medo tomou conta de mim. Mas algo dentro de mim também dizia que eu precisava entender, precisava saber o que estava acontecendo. Eu me aproximei da porta do quarto de meu pai, tentando ser silenciosa, mas cada passo parecia pesar mais que o anterior. Quando olhei pela fresta da porta, vi meu pai, com os punhos cerrados, encarando meu avô, que estava parado ali, imóvel, sem conseguir se mover. Você sabe o que ele fez, não sabe? Meu pai perguntou com a voz embargada, quase inaudível. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele sabia. Ele sabia de tudo o que eu estava vivendo. Eu queria gritar, correr até ele, mas não consegui. Minhas pernas estavam paralisadas. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali, observando aquela cena que ia mudar tudo para sempre. Você sabe o que ele fez com ela, com a minha filha? Meu pai repetiu. A raiva e a dor em sua voz eram tão fortes que eu pude sentir o peso de suas palavras. Eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com você. Eu nunca pensei que meu pai fosse capaz de algo assim, mas as palavras dele eram claras. Ele sabia o que meu avô havia feito, e ele não iria deixar isso impune. Meu avô, que sempre parecia invulnerável, agora estava diante de meu pai, completamente indefeso. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que dizer. Tudo o que eu sabia era que naquele momento, a vida que eu conhecia já não existia mais. O peso da verdade havia se revelado, e com ela veio uma decisão drástica. E então, em um movimento que eu nunca vou esquecer, meu pai avançou. Ele se aproximou de meu avô e, sem hesitar, o empurrou para o chão. O som do impacto foi surdo, mas para mim foi como um trovão. Meu avô ficou ali, no chão, olhando para meu pai com uma expressão de choque, de medo. Eu sabia que algo mais estava por vir, mas não imaginava o que aconteceria a seguir. Meu pai, com lágrimas nos olhos, não parava de gritar. Você não vai fazer mais mal a ela. Você não vai fazer mais mal a ninguém. Eu assisti paralisada, enquanto meu pai,
com toda a dor e raiva que carregava dentro de si, fez algo que eu nunca poderia prever. Ele pegou um objeto pesado que estava em cima da mesa e o usou contra meu avô. O som do golpe ecoou pela casa e, naquele momento, todo o peso da situação caiu sobre mim. Eu não sabia como reagir. Eu estava em choque. Meu avô, que havia me causado tanto sofrimento, estava agora sendo punido por aquele homem que eu sempre via como distante e frio. Mas ele não parecia mais frio. Ele parecia alguém que havia sido finalmente despertado para a dor que sua filha e sua neta haviam vivido por tanto tempo. Eu corri para o quarto, sem saber o que fazer com o que acabara de acontecer. Meu coração estava batendo descontroladamente e eu sentia uma mistura de raiva, tristeza e confusão. O que meu pai tinha feito? Eu sabia que ele havia feito isso para me proteger, mas havia algo em mim que se sentia culpada. Eu estava vendo a minha própria família se destruir diante dos meus olhos. Eu sabia que nada seria o mesmo depois daquele dia. E, de alguma forma, eu sabia que o pior ainda estava por vir. Meu pai, ofegante, entrou no meu quarto depois de alguns minutos. Ele estava sujo de sangue, o rosto pálido, mas seus olhos estavam cheios de algo que eu nunca tinha visto antes: dor e remorso. Eu não queria fazer isso, mas ele não podia continuar fazendo isso com você. Ele parecia perdido, como se as palavras não saíssem corretamente. Eu sabia que ele estava quebrado, assim como eu. Eu não sabia o que estava acontecendo, Verônica. Eu estava cego, mas agora eu vejo o que ele fez com você. E eu não posso deixar isso acontecer. Ele se sentou na cama com a cabeça baixa. Eu nunca fui o pai que você precisava. Eu sei disso. Mas vou tentar consertar isso. Não vou deixar mais ninguém te machucar. Eu prometo. Eu não sabia como reagir a isso. Não sabia se eu deveria perdoá-lo ou se deveria me afastar ainda mais. O que havia acontecido com nossa família? O que se tornaria de nós agora? Eu ainda não tinha todas as respostas, mas uma coisa estava clara. Minha vida, a vida de minha família, jamais seria a mesma depois daquele dia. Minha querida, que bom que você está me ouvindo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. A dor e a perda nos transformam, mas é possível encontrar força para seguir em frente. Se você está enfrentando uma batalha, saiba que você não está sozinho. Compartilhe essa mensagem de esperança. A vida, por mais que a gente tente entender, nunca é simples. Quando o pior acontece, o que você acha que vai ser o fim, acaba sendo o começo de algo diferente. E foi assim comigo. Eu pensei que, depois daquilo, depois de tudo o que passei, eu não seria mais capaz de ser feliz. Eu pensei que o trauma, a dor, a perda, tudo isso me definiriam para sempre. Mas, de alguma forma, eu descobri que a vida ainda tinha algo a me oferecer. Algo que eu nunca imaginei que encontraria no meio de tanta escuridão. Depois do que aconteceu com meu avô, a vida em casa nunca mais foi a mesma. Eu estava assustada, perdida, e meu pai, com todo o peso da culpa que carregava, não sabia como lidar comigo. Ele estava tão quebrado quanto eu. Nós dois estávamos tentando sobreviver, mas de formas diferentes. Ele estava se afundando na dor, no arrependimento, enquanto eu tentava entender como poderia encontrar forças para recomeçar. Eu lembro de uma noite semanas depois daquele dia que mudou tudo. Eu estava no meu quarto, olhando para o teto, tentando organizar a confusão na minha mente. Era difícil até respirar, sem lembrar dos momentos mais dolorosos da minha vida. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Não foi algo que eu escolhi de forma consciente. Foi como uma necessidade, um impulso que eu não podia ignorar. Eu precisava seguir em frente.
Foi nesse momento que eu comecei a entender que a recuperação não significava esquecer. Não significava apagar o que aconteceu, como se nada tivesse acontecido. Mas significava encontrar uma maneira de viver, mesmo com todas as feridas abertas. Eu precisava de um propósito, algo que me ajudasse a voltar a respirar. Eu comecei a me abrir para a ideia de que não estava condenada a carregar o peso da dor para sempre. Eu sei que para muitas pessoas, o luto nunca passa completamente. E eu não sou diferente. A perda da minha mãe, o abuso, a destruição da minha infância, tudo isso se tornou parte de quem eu sou. Mas ao invés de me perder nisso, eu decidi que faria o meu melhor para construir algo novo a partir disso. Eu comecei a escrever. Escrever sobre o que eu sentia, sobre o que eu vivi. Escrever foi, de certa forma, a minha maneira de começar a curar. As palavras se tornaram a minha válvula de escape, minha forma de expressar tudo o que estava guardado dentro de mim. Eu também comecei a me abrir para outras pessoas. Ao longo dos anos, algumas poucas pessoas se aproximaram de mim, oferecendo um ombro amigo. E, por mais difícil que fosse, eu aprendi a aceitar esse apoio. Porque, por muito tempo, a única coisa que eu sabia fazer era esconder a dor. Eu aprendi que a cura não vem de dentro sozinha. Às vezes você precisa de alguém para estender a mão e te ajudar a sair do escuro. Meu pai e eu começamos a reconstruir a nossa relação, mas foi um processo lento. Ele nunca foi o homem que eu sonhei que fosse, mas ele se esforçou. Tentou, da maneira dele, me mostrar que sentia remorso, que queria que eu fosse feliz. Eu não sabia se isso era o suficiente, mas percebi que naquele momento, o que importava não era o passado, mas o presente. O que importava era tentar encontrar um caminho em meio ao caos. Eu não posso dizer que tudo foi fácil. As cicatrizes que carrego em minha alma não desapareceram com o tempo. E às vezes, elas ainda doem. Mas o que eu aprendi ao longo dos anos é que a recuperação não é linear. Às vezes você dá 2 passos para frente e 1 para trás. Mas o importante é que você nunca pare de tentar. Nunca pare de buscar a cura, mesmo quando a dor parece insuportável. Nos meus 20 anos, comecei a me envolver com causas que me faziam sentir útil. Comecei a trabalhar com outras pessoas que, como eu, estavam tentando se recuperar de traumas. Foi aí que percebi que, embora nossa dor fosse diferente, ela tinha algo em comum. Todos nós queríamos uma chance de recomeçar. Ajudar os outros me ajudou a encontrar um propósito, e isso me deu forças para seguir em frente. Mas a maior transformação veio quando eu aprendi a perdoar. Não foi fácil. Eu passei anos me sentindo vítima, me perguntando como alguém poderia me fazer aquilo e viver com isso. Mas com o tempo comecei a perceber que o perdão não era para o meu avô ou para meu pai. Era para mim. Eu precisava me libertar daquela dor. Eu precisava parar de carregar aquele peso. Perdoar não significava esquecer ou justificar o que aconteceu. Significava me dar a liberdade de viver sem ser definida pela dor do passado. E, finalmente, eu entendi o que a verdadeira cura era. Não era sobre esquecer. Não era sobre apagar o que aconteceu. Era sobre encontrar a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Era sobre olhar para o futuro e decidir que, apesar de tudo, eu ainda tinha uma vida para viver. Uma vida que, embora marcada, ainda tinha valor. Uma vida que ainda tinha a chance de ser feliz. Se você também tem vivido com a dor de um passado que não pode ser apagado, mas sente que ainda pode encontrar uma maneira de seguir em frente, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Não importa o quanto você tenha sofrido, ainda há força dentro de você para se reerguer. Às vezes, o primeiro passo para a cura é apenas acreditar que ela é possível.
Compartilhe essa mensagem e ajude alguém a encontrar a coragem de recomeçar. Eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando o que aconteceu comigo depois de tudo isso. Se a dor, se o sofrimento que eu vivi me tornaram uma pessoa quebrada, incapaz de se reerguer. Talvez vocês estejam pensando que depois de tanta perda, tanto trauma, minha vida não teria mais jeito. Eu mesma pensei que nunca seria capaz de me reerguer, de viver de novo, de encontrar um sentido para tudo o que tinha passado. Mas o que eu aprendi ao longo dos anos, com todas as cicatrizes que carrego, é que a dor não tem o poder de nos definir, a menos que nós deixemos. Eu cheguei a um ponto em que percebi que não poderia mais continuar vivendo no passado. Por mais que minha história tenha sido marcada por tragédias e perdas, eu sabia que precisava parar de me ver como uma vítima. Eu sabia que se quisesse encontrar paz, se quisesse encontrar algum tipo de felicidade no meio de tanto sofrimento, eu precisava fazer as pazes com o meu passado. Eu precisava deixar de me culpar, de me sentir impotente e começar a olhar para frente. Eu sei que para muitos de vocês, o que eu vivi pode parecer distante. Você pode estar pensando: isso não é comigo. Isso não tem nada a ver com minha vida. Mas no fundo, eu sei que cada um de nós carrega suas próprias dores, seus próprios fantasmas. Não importa o que tenha acontecido com você, as lutas que você enfrenta ou o que você está vivendo agora. Todos nós, de alguma forma, somos moldados pelas nossas experiências. E assim como eu, você também tem o poder de escolher como isso vai te definir. Durante muito tempo, eu acreditei que estava condenada a carregar aquele peso. Que as coisas ruins que aconteceram comigo eram uma sentença, um destino do qual eu não poderia escapar. Mas, aos poucos, fui aprendendo que a única pessoa capaz de mudar minha vida era eu mesma. Não importava o que os outros pensassem, o que o mundo esperasse de mim. O que importava era o que eu escolhia fazer com tudo o que vivi. Eu não estou aqui para te dizer que o caminho para a cura é fácil. Não é. Eu sei que o processo de se reerguer, de se libertar das amarras do passado, é longo, doloroso e muitas vezes solitário. Mas ao mesmo tempo, eu também sei que é possível. Eu sei que você pode encontrar forças dentro de si para mudar sua vida, para parar de se arrastar pelas sombras e começar a caminhar em direção à luz. Não importa o quanto você tenha sofrido, não importa quantas vezes você tenha caído. O que importa é que você tem o poder de escolher se levantar. Eu sei o que é sentir medo, sentir que não há saída, sentir que a dor nunca vai passar. Eu vivi isso, mas também sei o que é sentir a força de seguir em frente, de decidir que você não vai mais ser escravo da dor. Eu quero que você saiba que, assim como eu, você pode superar o que está te prendendo. Você pode encontrar forças para reconstruir sua vida, para redescobrir quem você é e o que realmente importa. Não importa o que tenha acontecido no seu passado. O futuro ainda está em suas mãos. Você não precisa passar por isso sozinho. Se você está lutando com seus próprios demônios, se está preso em um ciclo de dor e sofrimento, eu quero que você saiba que existe uma saída. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas acredite em mim, você é mais forte do que imagina. E, mais importante, você não está sozinho. Existe uma comunidade, uma rede de apoio, que está disposta a te ajudar, a te ouvir, a te apoiar. Não importa quão escura a noite pareça, a luz do amanhecer sempre vem. Você só precisa continuar, andando. Não desista agora. Eu não sei onde a sua jornada vai te levar, mas sei que, assim como eu, você tem o poder de recomeçar. Se você decidir que quer mudar,
Se você escolher acreditar que a cura é possível, então você está no caminho certo. Às vezes o primeiro passo é o mais difícil, mas depois que você começa, tudo começa a se mover. Eu estou aqui para te dizer que a vida pode, sim, ser reconstruída. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando você acha que não tem mais forças para continuar, você pode encontrar o caminho de volta. E por mais difícil que seja, é nesse caminho que você vai encontrar a pessoa que você nasceu para ser. Uma pessoa forte, resiliente, capaz de transformar a dor em algo maior. Se você se viu em minha história, se também está lutando contra as sombras do passado, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A jornada para a cura começa com um único passo e você não está sozinho. Juntos, podemos apoiar uns aos outros e provar que mesmo nas horas mais sombrias, sempre há uma maneira de recomeçar. Compartilhe essa história e ajude a espalhar a esperança. Eu sei que a dor que vivi não pode ser apagada. Não importa quanto tempo passe, certas marcas nunca desaparecem por completo. Mas, olhando para trás agora, eu vejo o quanto eu cresci, o quanto eu me reconstruí a partir de tudo o que passei. E eu sei com certeza que não sou a mesma pessoa que era antes de toda essa dor começar. As cicatrizes que carrego hoje não são mais apenas sinais de sofrimento. Elas são lembretes da minha resistência, da minha capacidade de seguir em frente, mesmo quando parecia que eu estava quebrada. E é por isso que estou aqui, compartilhando essa história com você. Porque, de alguma forma, eu acredito que minha jornada pode ajudar outras pessoas a encontrarem a força que elas mesmas possuem, mesmo quando se sentem fracas. Eu sei que a vida é difícil. A dor, o sofrimento, as perdas, tudo isso faz parte da nossa experiência humana. Mas também sei que dentro de cada um de nós há uma força capaz de nos levar além das dificuldades. Eu nunca imaginei que poderia encontrar a paz depois de tudo o que passei. Eu nunca pensei que a minha vida poderia ter algum tipo de propósito depois de tanta tragédia. Mas aos poucos fui aprendendo a ver além da dor, a procurar por algo que fosse maior do que o sofrimento que me cercava. O perdão, o autoconhecimento e a aceitação foram as chaves para minha cura. Eu precisei aprender a me perdoar por todas as vezes em que me senti impotente, por todas as vezes que me senti fraca e incapaz de reagir. Eu precisei entender que mesmo nas situações mais difíceis, a culpa nunca era minha. Eu era apenas uma criança tentando sobreviver em um mundo que parecia ter perdido o rumo. E o mais importante, eu aprendi a me perdoar por acreditar que o abuso que vivi de alguma forma tinha sido culpa minha. Não era. Durante muito tempo, a raiva e a dor foram os meus companheiros constantes. Mas com o tempo, eu comecei a perceber que eu não precisava mais carregar essas emoções. Não porque elas não fossem reais, mas porque elas não me serviam mais. Eu precisava fazer algo por mim mesma. Precisava seguir em frente. E foi quando eu tomei a decisão de deixar o passado para trás e focar no que estava por vir. Eu decidi que, embora meu passado fosse uma parte de quem eu sou, ele não precisava mais definir meu futuro. A jornada de cura nunca é linear. Tem dias bons e dias ruins. Tem momentos em que a dor volta, quando você sente que não vai conseguir mais. Mas quando isso acontece, eu tento lembrar de tudo o que passei e de como consegui superar cada obstáculo. Eu me lembro de todas as vezes que pensei em desistir, mas continuei. Me lembro de cada passo pequeno que dei, mesmo quando parecia que o caminho à frente estava empoçado de dor e sofrimento. E eu sei que, assim como eu, você também pode superar tudo o que está te segurando. Não importa o que tenha acontecido,
Não importa o quanto você tenha sofrido ou perdido. A dor que você carrega não define quem você é. O que define você é a sua coragem de seguir em frente, de continuar lutando mesmo quando parece impossível. O que define você é a sua capacidade de transformar a dor em força, de encontrar um novo caminho no meio da escuridão. A vida é sobre escolhas. Todos os dias temos a oportunidade de escolher como reagir ao que a vida nos oferece. Podemos escolher ser vítimas das circunstâncias, ou podemos escolher nos levantar, aprender e crescer. Eu escolhi crescer. Eu escolhi não deixar que o abuso e a dor me definissem para sempre. E eu sou grata por ter feito essa escolha, porque foi ela que me levou a encontrar paz, a redescobrir a felicidade e a confiança em mim mesma. Eu sei que muitos de vocês estão lidando com seus próprios traumas e dificuldades. Eu sei que às vezes a vida parece esmagadora e que você pode sentir que não há mais saída. Mas eu quero que você saiba que há sempre um caminho. Pode ser longo, pode ser doloroso, mas sempre há uma forma de seguir em frente. E você não precisa fazer isso sozinho. Busque apoio, fale com alguém, seja honesto consigo mesmo. O primeiro passo para a cura é a aceitação. E eu estou aqui para te lembrar de que você não está sozinho nessa jornada. A minha história é apenas um exemplo de como, mesmo nas piores circunstâncias, é possível encontrar forças para seguir em frente. Eu sou a prova viva de que a dor não precisa ser o fim da nossa história, mas o começo de uma nova vida. Se você escolher, também pode ser a sua história. Uma história de superação, de coragem e de renascimento. Então, não desista. Por mais difícil que a vida possa ser, lembre-se sempre: você tem dentro de si tudo o que precisa para recomeçar. Acredite nisso. E assim como eu, você encontrará a sua força, o seu propósito e a paz que tanto merece. Se a minha história tocou o seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a dor não define quem somos. A jornada de cura pode ser longa, mas você não está sozinho. Juntos, podemos nos apoiar e transformar nossas vidas. Não importa o quanto você tenha sofrido, sempre há a possibilidade de recomeçar. Compartilhe esta mensagem de esperança com quem você sabe que está precisando de um lembrete de que é possível superar qualquer obstáculo.